Olá, amados, graças e paz. Com muita alegria estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde estamos aprendendo sobre o que é ser verdadeiramente livre. E hoje nós vamos ler o capítulo 1, encerrar o capítulo 1, lendo os versículos 18 ao 24, que diz assim a palavra do nosso Deus. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Como nós já temos visto, essa carta aos Gálatas, ela tem muito do teor apologético de Paulo em relação ao seu apostolado. Ele defende muito seu apostolado aqui, porque falsos mestres estavam se introduzindo na igreja dos Gálatas e estavam tentando convencer que o evangelho pregado por Paulo era um evangelho segundo homens e não segundo Deus. E o apostolado de Paulo não era apostolado de verdade, ele tinha recebido isso dos homens e não de Deus. E Paulo bate muito nessa tecla, principalmente no primeiro capítulo, mostrando que tanto o seu ministério, o seu apostolado, quanto o evangelho que ele pregava, veio diretamente de Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Deus que chamou Paulo para esse ministério e deu a ele esse evangelho. O evangelho que Jesus Cristo pregava, o evangelho que os demais apóstolos pregavam. Paulo não recebeu nem dos apóstolos, recebeu diretamente de Jesus. Tanto que aqui nós vemos Paulo falando sobre a sua conversão. Paulo se converte ao evangelho, ele está indo perseguir a igreja, ele está indo até Damasco com o intuito de prender os cristãos. E antes, no caminho para Damasco, ele tem um encontro verdadeiro, real e verdadeiro com Jesus Cristo. Jesus, o Senhor Jesus, aparece em sua glória e majestade diante de Paulo. Paulo cai prostrado, como se estivesse olhando para o sol diretamente. Tamanho era o brilho de Jesus. E Paulo ouve uma voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo fala: mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem persegues. E a partir daquele momento, o coração de Paulo, a vida de Paulo começa a ser transformado. Começa a ser mudado. E aquele que perseguia a igreja passa a ser perseguido com a igreja. E passa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo fala que ele não vai até Jerusalém, onde estão os demais apóstolos, pelo menos por 3 anos. Ele fica ali na região da Arábia, volta novamente para Damasco. Ele fica entre Arábia e Damasco durante 3 anos. Não há como a gente dizer ao certo quanto tempo ele ficou na Arábia e quanto tempo ficou em Damasco. Mas uma coisa é certa, ali ele já pregava o evangelho. Se você ler Atos 9, você vai ver que Paulo já ministrava o evangelho. Já era um pregador do evangelho. Então não tem como ele ter recebido isso dos apóstolos. Porque ele só foi ter um encontro com eles 3 anos depois. E aí Paulo fala que depois de 3 anos, ele sobe a Jerusalém com o propósito de visitar Pedro. Cefas, no caso aqui. Ele vai para visitar Pedro, com esse intuito de ver Pedro. E permanece com ele durante 15 dias. 15 dias não é suficiente para ter toda uma explanação
do que é o Evangelho. Então, Paulo aqui está mostrando que realmente o Evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus. E aí ele fala que também não viu nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Aqui, Paulo mostra que esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, mas é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria. Se você ler Mateus capítulo 13, versículo 55, Marcos 6,3, você vai ver lá Tiago entre os irmãos de Jesus, entre a família de Jesus. E esse Tiago, a princípio, não cria em Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que os irmãos, todos os irmãos de Jesus, são descrentes quanto Jesus ser o Messias, até que vem o Senhor ressurreto. Após a ressurreição do Senhor Jesus, eles passam a crer. E Tiago ele se torna uma das colunas da igreja, ele se torna um dos líderes da igreja em Jerusalém. Tanto quando nós lemos Atos 15, nós vemos o concílio reunido, e quando lemos ali, dá a entender que Tiago ele está liderando aquele concílio. Um concílio que inclusive tem Pedro. Então, Tiago se torna um dos líderes principais da igreja. Inclusive, ele escreve uma carta, a carta de Tiago. Foi esse Tiago, irmão do Senhor, que escreveu. Então, ele se torna um dos líderes da igreja. E Paulo, aparentemente, não tem muito contato com Tiago aqui. Ele fica 15 dias com Pedro, na casa de Pedro. E tem um contato com Tiago. Mas, mesmo assim, durante esses 15 dias, no decorrer desses 15 dias. Então, ele não foi lá para receber permissão ou nem mesmo receber o Evangelho. Apesar de nós não termos aqui claramente o que ele foi fazer lá, esse avistar, a palavra avistar, no grego dá a entender de uma visita para conhecer Pedro e também conhecer Tiago. Provavelmente os demais apóstolos não estavam em Jerusalém durante esses 15 dias. Talvez estivessem em cidades vizinhas, em outros lugares, pregando o Evangelho. Então, Paulo, nessa oportunidade, não conheceu os demais apóstolos. E Paulo escreve isso aqui para mostrar, para provar que o Evangelho que ele já pregava em Damasco, antes de ir para Jerusalém, ele não recebeu dos homens. Ele não recebeu um Evangelho de segunda mão. Ele recebeu diretamente Jesus Cristo. Então, Paulo fala isso aqui para defender seu ministério. E daí, versículo 20, fala: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Isso é muito comum, essa expressão de Paulo, dizendo que está na presença de Deus. Paulo tinha uma noção muito grande da presença de Deus. Por isso que ele fala diante de Deus, ele testifica que não mente. E aí depois, passado esse período, ele vai para Síria, Cilícia, volta lá para a sua região de nascimento, Tarso. E ele conta que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. As igrejas já ouviam falar dele, mas ainda não tinham visto ele pessoalmente. E aí eu quero trabalhar com vocês principalmente o versículo 23 e 24. Que para mim, assim, trazendo para nós, é o que mais importa. Porque essa questão de defesa de Paulo nós já temos conversado. Nós já temos trabalhado isso, nós já temos visto que realmente o ministério de Paulo, ele recebeu do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. O evangelho que Paulo pregava foi também diretamente do Senhor Jesus, foi do próprio Deus. Então não quero me deter nisso, mas quero focar na questão do 23 e 24. 23 diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é a questão que o evangelho é poderoso para transformar toda e qualquer pessoa. Ele é poderoso para mudar a vida de qualquer pessoa.
Mesmo alguém como Paulo, que era perseguidor, que aspirava morte aos cristãos, que tinha um certo ódio pela igreja, que queria acabar com o cristianismo, se tornou o principal missionário da história da igreja. Se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, metade no sentido de quantidade de livros, né? E dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Então, nós vemos aqui a importância dessa transformação e a grandiosidade dessa transformação, dessa mudança. Às vezes nós vemos pessoas de fora, né, acusando cristãos, né? Olha, o cara fazia isso, agora está aí, ó, com a Bíblia debaixo do braço. E realmente é isso que o Evangelho faz. Antigamente a pessoa era uma coisa terrível, pecaminosa, só fazia o que era mal, errado, podia ser o pior bandido que fosse. Mas quando o verdadeiro Evangelho entra no coração dessa pessoa, ela muda totalmente. Não é algo de fachada, não é só o fato dela estar com a Bíblia debaixo do braço. Alguns, infelizmente, é só isso. Abraçam uma religiosidade, uma falsa religiosidade, abraçam isso, vão aos cultos, seguem certos rituais, mas por dentro não foram transformados. E um momento ou outro, esse caráter falso vem à tona. Talvez só no dia do juízo, mas virá. Mas aquele que realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo teve sua vida totalmente transformada. É uma mudança que acontece dentro. Os seus desejos mudaram, a sua vontade mudou, o seu coração mudou. O seu coração, que antes era voltado para o pecado, para coisas pecaminosas, para coisas malignas, agora está voltado para Deus. A religiosidade às vezes faz a pessoa pensar que está voltado para Deus, mas o coração dela deseja aquilo. Deseja o pecado, deseja a maldade, deseja tudo que o mundo oferece. E aí a pessoa tem uma aparência exterior. E como o próprio Senhor Jesus fala sobre os fariseus, por fora tem uma boa aparência, mas por dentro são sepulcros caiados. Só tem morte. Agora o verdadeiro evangelho não. A pessoa passa a ter vida dentro dela. E vida em abundância. Muda, transforma. E, meu querido, para você que já está em Cristo Jesus, que tem orado por algum familiar, por algum amigo, por algum conhecido, que está vivendo uma vida depravada, longe do caminho do Senhor, Paulo é um grande exemplo de qualquer pessoa pode mudar. Às vezes eu ouço, e isso me entristece muito, pessoas que estão na igreja às vezes falam assim, não, fulano não tem salvação, não tem como mudar. Se eu mudei, se Deus me salvou, qualquer um tem possibilidade de mudar. Qualquer um pode ser mudado, transformado, moldado pelo Evangelho de Jesus Cristo. E por que eu falei se? Porque eu conheço o quão pecador eu sou. O quão terrível pecador. E o Senhor me salvou. O Senhor me resgatou. Paulo, quando ele fala sobre a questão dessa salvação gratuita que Deus nos dá em Cristo Jesus, ele fala que Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se colocava como o principal dos pecadores. É como se Paulo falasse exatamente isso. Se Deus me salvou, pode salvar você também. Pode salvar aquele teu familiar.
pode salvar aquele teu amigo, pode salvar aquela pessoa que é teu inimigo. Deus pode salvar. O Evangelho pode salvar. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. E o poder de Deus é infinito. Ele é o Todo-Poderoso, onipotente, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso. Ou melhor, é poderosíssimo para salvar todo aquele que crer. Então, pregue o Evangelho para aquelas pessoas que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Pregue o Evangelho. Ore por aquelas pessoas. Invista na vida delas. Porque Deus pode salvá-las. Porque Deus pode transformá-las. Porque Deus pode mudá-las. O Evangelho de Deus é poderoso para salvar todo aquele que crê e mudar. E você, que às vezes olha aquelas pessoas que antes tinham uma vida totalmente depravada e agora estão na igreja e falam assim, que lá agora só porque acha que é crente, agora acha que toda a vida dele do passado foi apagada. Realmente foi. Todos os pecados dele, se ele está em Cristo Jesus. Se ele está em Cristo Jesus. Não se ele é dessa ou daquela denominação. Se ele está em Cristo Jesus. O passado dele foi apagado. Todos os pecados dele cancelados. Foram pagos por Cristo Jesus. Cristo pagou todos os pecados dele. E isso aqui é importante também para você que às vezes olha para essas pessoas e fala assim, não, olha lá, ele acha que todo o passado dele foi apagado só porque ele é crente agora. Entenda uma coisa, por pior pecador que ele fosse, se ele está em Cristo Jesus, é salvo. Mas por mais justo que você pense que é, se você está fora de Cristo Jesus, está perdido. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para salvar todo e qualquer pecador. E todo pecador precisa desesperadamente de Cristo Jesus para ser salvo. Mesmo aqueles que acham que não são tão pecadores. Porque não há pecado que não precise de Jesus Cristo. Aquela mentirinha que você acha que é só uma mentirinha que você contou é um terrível pecado contra um Deus que é infinitamente santo. E a condenação dessa mentirinha tem que ser infinita. Por isso o inferno é justo, por isso que o inferno é merecido, e todos nós merecemos o inferno. E só escapamos lá se nos escondermos em Cristo Jesus. Se crermos em Cristo Jesus. Se confiarmos em Cristo Jesus. Se nos arrependermos dos nossos pecados e lançarmos toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação. Mas nele há salvação para todo aquele que nele crê. Por isso creia, confie e pregue esse Evangelho para aquela pessoa que você acha que não há mais esperança. Porque o Senhor Jesus pode salvá-la também. E a segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês nesse texto é que você não é o centro. Você não é o foco principal do Evangelho. O versículo 24 diz, e glorificavam a Deus a meu respeito. A conversão de Paulo levou ao povo ali glorificar a Deus. O objetivo principal do Evangelho é a glória do Senhor.
Você não é o centro. Você não é o foco principal. Uma coisa que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina é isso. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o cara. Assim como eu não sou. O objetivo principal da minha salvação é que o Senhor Jesus seja glorificado. É que o Deus Todo-Poderoso, que usa o Evangelho para salvar, seja glorificado. Veja, nem o que prega e nem o que ouve e recebe é o foco principal, mas é a glória do Senhor. Esse é o foco principal do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam glorificados. O Deus Pai, que nos amou de tal maneira, tem o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia glorificado na vida de nós, pobres e miseráveis pecadores. Que o Deus Filho, que se entregou por amor a nós, seja glorificado pela grande obra de salvação que Ele fez por nós, pobres e miseráveis pecadores. E que o Deus Espírito seja glorificado, porque se não fosse a ação dele, nós jamais creríamos e jamais seríamos salvos. Então que Ele seja glorificado também. É a glória de Deus. É o Deus Todo-Poderoso que é glorificado na salvação. Por isso que a salvação é pela graça e não pelas obras. Paulo deixa isso claro em Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é de um Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas para que a glória seja dele, para que ele seja glorificado em nós. E veja, você que é salvo em Cristo Jesus, se você não tinha até agora uma grande motivação para pregar o Evangelho, está aí a tua motivação, para que o Senhor seja glorificado através da tua vida, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja glorificado na tua vida e na vida daqueles que ouvirem. Ah, mas nem todos vão crer. É verdade. Mas mesmo os que não crerem, Deus será glorificado um dia neles. A justiça do Deus Todo-Poderoso, a ira do Deus Todo-Poderoso será glorificada sobre eles. E um dia, mesmo esses rebeldes, a Bíblia diz que se dobrarão, porque todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai receber a glória. E nós podemos ser instrumentos para que o Senhor Deus receba a glória devida ao seu nome. E instrumentos, nada mais que isso. Não há mérito nenhum em nós. A glória é toda dele. É ele que nos usa. É ele que converte os corações. É ele que fez toda a obra de salvação. A glória é toda dele. E, meu querido, se você é crente em Cristo Jesus, quando você ver alguém que tinha uma vida depravada e se arrepender dos seus pecados e estar na igreja, glorifique a Deus por isso. É tão... Eu não queria usar essa palavra, mas eu acho que é o único que tem. É tão diabólico
Quando pessoas que estão na igreja veem alguém vindo de lá porque tinha uma vida depravada e ficam... Pessoas que estão na igreja ficam julgando, ficam condenando, ficam dizendo, não, olha tudo que ele fez. Glorifique a Deus pela vida dessa pessoa. Seja um instrumento nas mãos de Deus para ajudar essa pessoa a crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida dessa pessoa e ajudá-la nesse período de transformação. Assim como Paulo teve, Ananias, posteriormente Barnabé nas suas viagens missionárias. Seja alguém que seja bênção para essas pessoas. Muitos cristãos, mesmo na igreja primitiva, ao olharem para Paulo, começaram a ter medo. O próprio Ananias, quando Deus fala, vai lá, fala para Paulo. Ananias, sim, Senhor, ele era perseguidor. Não, vai lá, eu vou mostrar o quanto importa que ele sofra por amor ao meu nome. Às vezes a gente tem essa, mas será que mudou mesmo? Será que transformou? Encha a pessoa do evangelho. Ajude ela a conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Que se porventura ela tenha só vestido uma roupa de crente e não sido transformada ainda, ao pregar o evangelho, ao falar de Jesus, pode ser que ela seja realmente transformada. E se ela já foi, isso vai ajudar ela a crescer. Então seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Seja usado para a glória de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus para glorificar. E glorifique a Deus quando você vê transformação, quando você vê mudança. Eu sei, a gente tem muita tendência de julgar. A gente vê às vezes um famoso aí dizendo que é crente, né? E daí a gente só julga. Não, a vida que ele tinha deve ser só modinha. Em alguns casos infelizmente. Mas em alguns casos é realmente transformação, é mudança, é conversão sincera e autêntica. Realmente creu, se arrependeu, confiou em Cristo Jesus. Então glorifique a Deus. Glorifique a Deus pelas vidas transformadas, pelas vidas mudadas. Essas duas lições aqui na vida de Paulo devem ser aprendidas para nós. Primeiro, o Evangelho é poderoso para mudar toda e qualquer pessoa. Inclusive aquele chato que você conhece, que você não suporta mais, o Evangelho de Deus pode transformar ela. Inclusive aqueles que têm perseguido o cristão mundo afora, o Evangelho de Deus pode transformar elas. E muitos são transformados. Eu lembro um livro que eu li que é fantástico, que fala sobre a perseguição cristã durante a Guerra Fria. Até saiu um filme, não assisti o filme ainda, quero ver se assisto. Torturados por Amor a Cristo, o nome do livro. E tem um momento no livro onde era lá na antiga União Soviética, se eu não me engano, mas a região bem fria no inverno, né, neve, e eles colocaram alguns cristãos dentro de um lago frio e eles só poderiam sair de lá se negassem a Jesus Cristo, senão morreriam de hipotermia. E em certo momento uma daquelas pessoas fala, não, eu não aguento mais, eu nego a Jesus, eu desisto, e saiu do rio. Nisso um dos comandantes, que ao ver aquela cena dos demais ali permanecendo fiéis a Cristo até a morte, fala assim, então eu assumo o lugar dele, porque se esses estão morrendo por Cristo é porque é verdade, e eu creio nesse Jesus, e eu também quero morrer por ele. Alguém que estava perseguindo, assim como Paulo morreu por Cristo Jesus. Então o Evangelho é poderoso para mudar toda e qualquer pessoa. E nós não somos centros.
O Evangelho é para a glória de Deus. Então você que está em Cristo Jesus, glorifique a Deus toda vez que um pecador se render aos pés de Jesus Cristo. E seja um instrumento na mão de Deus para promover a glória de Deus nesse mundo. Para que mais pessoas conheçam Jesus. Vamos orar por isso? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse Evangelho poderoso, maravilhoso, que tem poder para mudar toda e qualquer pessoa. Ajuda-nos a crer nisso, a confiar nisso e a pregar a Deus, crendo nisso. Ajuda-nos também, ó Deus, a glorificar o Senhor todas as vezes que nós vemos pessoas se rendendo aos teus pés. E a sermos instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para que mais pessoas conheçam o Senhor e assim o teu nome seja mais e mais glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender com a vida de Paulo. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente crer nesse Evangelho poderoso e a pregar esse Evangelho poderoso, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, amados. Se Deus quiser, próxima quarta-feira eu volto com vocês, dando continuidade. Vamos começar o capítulo 2 ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, onde estamos aprendendo o que é ser verdadeiramente livres. E quando nós entendemos que nós não somos o centro, mas é que é tudo para a glória dele, isso nos liberta de muita coisa. Do nosso ego, do nosso eu, da nossa ego-idolatria. Então que ele seja mais glorificado em nós. E até quarta-feira, se ele permitir. Uma semana muito abençoada para todos vocês. E até lá.